Pode mentorar, pode mentorar. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pode Mentorar, podcast onde a gente fala sobre carreira, desenvolvimento profissional e também bastidores do mundo corporativo e de tecnologia. E hoje o bate-papo vai ser sobre vendas em tecnologia e eu trouxe aqui um convidado muito especial, que é vendedor Enterprise. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, Babi. Obrigado pelo convite. Eu não falei seu sobrenome porque eu não sei falar. Pode não falar. Não é o sobrenome mais fácil do mundo, mas é Romagnolo. O GN é um NH. O Bruno é meu amigo, então eu chamo ele por um apelido que eu descobri anos depois que não era o sobrenome dele, que eu vou deixar abaixo. Por isso que eu tive essa dificuldade, mas enfim. Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional e como você foi parar em tech. Boa, legal. A minha história ela é bem diferente, viu, Babi? Eu venho de uma cidade muito pequenininha no interior de São Paulo, Americana é o nome da cidade, pouco a gente conhece por rodeio, inclusive. Não tem muito mais coisa pra fazer. Né? Provavelmente quem foi é por causa disso. E, na verdade, eu fiz engenharia elétrica, nada a ver com vendas, muito menos marketing, muito menos tech. Né? E trabalhei bastante tempo nessa área. Inclusive, fiz intercâmbio, a gente vai acabar falando um pouquinho sobre isso. E aí, nesse meio tempo, um colega, que é em comum nosso aqui, que é o Vini, ele me convidou a fazer um processo seletivo na Active Campaign, há muitos anos atrás. E eu falei, poxa, eu sou engenheiro, né, cara? Sempre fiz conta na minha vida, calculei gerador e etc., como é que eu vou me enfiar nesse mundo, né? No primeiro momento, eu falei, cara, não faz sentido pra mim. Mas, depois de um certo tempo, eu falei, cara, vou tentar, vamos pensar nessa ideia. E aí, prestei um processo seletivo pra SDR. Então, imagina, eu era engenheiro de vendas, né? E você estava trabalhando em engenharia. Trabalhava com engenharia. Então, o que acontece, né? Pós-formatura, morei 2 anos na Alemanha, fiz intercâmbio lá. Mas eu fiz um trainee na Itália focado em vendas de geradores de energia. Bem específico pra área que eu estudei mesmo. Só que nesse meio tempo, primeiro que a gente via que era uma carreira não tão escalável, né? A engenharia é um pouco complicado nesse sentido. E ele sempre falava pra mim, poxa, e aí abrindo, né, a questão do apelido Lábia, né? Ele falou assim, cara, você não tá usando o seu potencial aí. Você poderia fazer muito mais, né? E aí eu falei, vamos se dar essa chance e ver o que acontece. E aí prestei o processo seletivo pra SDR na época. E acabei não passando. Acabou entrando pra você e falei, não, tá tudo bem, eu realmente sou engenheiro, vou seguir na minha vida de engenharia. Né? E aí passou alguns meses e abriu uma vaga para vendedor de fato. E aí ele voltou a falar comigo. Ele falou, cara, acho que é o momento de você tentar. Eu falei, poxa, se nem para pré-vendas, né, que é o SDR, isso aconteceu, como dirá para vendas? E acabou dando certo. E aí que eu acabei entrando nesse mundo, né, do ponto de vista de salário, obviamente, era muito, muito melhor no ponto de vista, porque você pensa, né, quando fala de comissão e etc., a possibilidade de escalar é muito maior frente à engenharia. E aí, nesse meio tempo que eu comecei a ter contato com o marketing, eu não sabia o que era lead. Pra você ter uma noção. Tipo assim, é tudo cliente pra mim, né? E aí que eu comecei a estudar e um pouco mais a fundo sobre o marketing e tudo mais. E aí, nesse meio tempo que eu acabei entrando na Salesforce, na sequência da Active. Fiquei lá por quase 4 anos, né? E ali foi realmente uma escola pra mim. Salesforce é uma empresa sensacional, só tive a agradecer. E aí cito também o nome de uma pessoa que para mim foi muito importante, que é a Bruna Cunha. Foi quem me abriu as portas, né, para começar essa carreira bem focada no marketing, nas vendas e etc. E foram 4 anos, assim, espetaculares. Inclusive eu vou falar mais pra frente aqui nas nossas conversas. Ganhei 2 clubes lá dentro também, então, de vendas. Um foi pro Havaí, outro foi pra Croácia. Acabei levando minha mãe nisso. Foi uma experiência bem legal. E aí, há pouco tempo, né? Agora, em fevereiro, que eu acabei recebendo essa proposta aí de trabalhar na Braze, que é onde eu tô hoje. Que tô super gostando, tá sendo excepcional. Mas esse é um resumo bem, bem curtinho, que se deixar eu falo o podcast inteiro aqui sobre essa história. Mas é pra isso, pode falar, fica à vontade. Bom, então a gente tá falando aqui de basicamente 5, 6 anos aí em tech, né? Que você tem de experiência. E antes disso, toda essa trajetória aí de intercâmbio, etc. Depois a gente pode entrar um pouquinho mais nisso. Mas olhando então para uma pessoa que veio de outro mercado, quais desafios você acredita assim que foram os mais complicados assim no começo, ou o que te marcou assim dessa mudança, dessa migração de carreira? Boa, uma ótima pergunta, Fabi. Eu acho que assim, um cara que ele vem muito da área técnica, né, um engenheiro, ele tem um pouco de dificuldade do relacionamento, né, como se portar, como conversar, como criar um rapport com o cliente. Eu sempre fui o cara que falou muito, como você bem sabe, se deixar eu falo muito.
Então, sempre gostei de relacionamento. Até na própria época de faculdade, enquanto estava estudando mesmo engenharia, eu fazia muita coisa extracurricular. Participei de empresa júnior, fui lá que eu comecei a dança, então falando do hobby, um pouquinho do que eu gosto. E nessa eu comecei a ter mais contato com pessoas. E eu amo gente. Então, você me pergunta, né, por que você quis ser vendedor? Porque eu gosto de gente. Vendas, pra mim, você reduz em pessoas, né? Não tem... Existe todo um conceito por trás, mas no fim a gente fala de relacionamento. E foi aí que eu acabei indo por esse caminho. Então, respondendo a sua pergunta, né? Geralmente quem vem dessa área mais técnica, acho que a questão do relacionamento é comum, o perfil do cara ser mais técnico. No meu caso foi legal porque eu já gostava. E como era um cargo de... chamava até, inclusive, engenheiro de vendas. Nem sei se existe de fato isso, né? Mas já era um pouco mais focado em propostas e etc. Então, essa que acho que é a dificuldade de virar um pouco a chave de um cara mais técnico para um cara de vendas, né? Essa questão de gostar de falar, de ter relacionamento com pessoas e etc. É. Você era um cara mais técnico, mas que já era de pessoas, né? Deve ser muito diferente para um cara, o engenheiro raiz. Fui Exato. imaginando, assim, tem esse porém, né? Esse parênteses aí. Tem que acaba treinando. Eu, inclusive, assim, do ponto de vista de estudar vendas, cara, acho que eu fiz um cursinho, assim, quando eu tava prestando a vaga ali de SDR de AE, pré-Active Campaign, mas eu nunca fiz curso de vendas, de fato, né? Então, essa é uma tratativa que essas pessoas que têm perfil mais técnico acabam fazendo, né? Poxa, eu vou estudar um pouco de como que é relacionamento com pessoas, o que que eu uso de gatilho e tudo mais. Foi uma coisa muito natural, eu sempre gostei disso, sempre usei. E depois que eu fui parar pra ver coisas que eu faço, e realmente tem teorias por trás. Mas o meu foi sempre uma coisa muito natural, de berço mesmo, né? Tal do vendedor nato. Não, eu sempre falo que, pra mim, eu nunca fui. Eu sou ao contrário. Eu sei que parece que eu sou muito, né, de pessoas, mas eu não era. Eu não sei em que momento que as coisas mudaram, assim, mas eu não era. Virou e... Eu não sou vendedora nata, não. Eu sou vendedora que Que estudou. estudou. Mas aí eu tenho outro ponto, que eu gosto de pessoas, gosto, mas eu acho que isso veio da venda. O que eu gosto mesmo é de dinheiro. Mas, cara, esse é um negócio muito legal, né? Em toda entrevista, nas primeiras entrevistas que eu fiz de trabalho na vida, eu nunca falei sobre isso. E aí, isso foi uma fase que a própria Bru comentou comigo, né? Ela falou assim, cara, pode ser sincero, o vendedor, ele gosta de dinheiro. Senão você não seria vendedor. Senão você não estaria atrelado a Tem comissionamento. carreiras mais fáceis, né? Quer dizer, pelo amor de Deus, gente. Não quer dizer que é mais fácil, mais difícil. Quer dizer que existem opções menos estressantes, Claro. onde você vai ganhar bem também, mas você vai ter um teto. Exato, Né? exato. Foi isso que eu comentei, assim, né? Eu via muito essa questão de ser escalável, né? Dependendo da área, você chega a um certo teto, diretor e etc. Mas quando você fala de vender, o variável é onde você consegue trabalhar muito. Então, sempre me perguntam, né? O porquê de vendedor, sim, o relacionamento, mas obviamente porque eu gosto de fazer, eu quero fazer dinheiro, eu tenho objetivos de vida, né? Que dependem um pouco disso. É um suporte, dinheiro não é tudo, a gente sabe, mas é um caminho para fazer coisas. Sim. Né? E eu tenho muitas coisas que eu quero realizar, né? Beleza, depois a gente pode falar um pouco do que você quer realizar. Mas aproveitando que a gente tá aí na linha de vendas, você agora com esse tempo de experiência e tendo trabalhado numa empresa tão renomada como Salesforce, estando agora em todo o desenvolvimento, né, basicamente desenvolvendo a Braze no Brasil, né, participando dessa construção dela aqui no Brasil, que é uma empresa internacional, onde eu também trabalho, né, só um ponto aí, um parênteses. O que você acha, assim, que um profissional de vendas precisa ter? Um Cara, skill. Ótimo, assim, acho que dividiria essa até em soft e hard skill, né? São Pode dividir. duas coisas, né? Então a gente fala muito da questão de... Quando eu falo de hard skill, que é a venda em si, que é ter um relacionamento e etc. É uma coisa, mas... Eu até tava conversando essa semana com um colega no trabalho, que é a questão de relacionamento interno também, né? Eu posso ser um ótimo vendedor, que eu vou, ataco, sou uma máquina de vender, mas tem outras coisas que são importantes, né? Que é o relacionamento com outros times. Então, até mesmo linkando com o perfil técnico, né? Eu preciso saber como me portar com um cara que é um engenheiro, porque eu vou estar trabalhando com ele. Então, ele não vai estar no mesmo pace, ou talvez na mesma aptitude, assim, de vontade de fazer as coisas no meu tempo. Ele vai ter o tempo dele. Então, essa habilidade de lidar com diferentes perfis de pessoa, eu acho que é uma coisa que um bom vendedor tem que saber fazer. Ele pode até querer fazer no tempo dele,
Mas ele também tem que saber que as pessoas também têm tempos diferentes, né? Então, essa eu acho que é a característica que um bom vendedor tem que ter. Não só o relacionamento no momento de venda, né? De saber se portar, saber explicar uma dúvida, etc. Mas o que ele faz no backstage ali também, né? Sim. E a hard skill? Olha, eu colocaria a comunicação mesmo no sentido de técnicas, né? De usar técnicas durante a fala, até da própria criação de rapport. Eu acho que tem coisas que podem entrar como um hard skill ali também. Então, apesar de não ter estudado, hoje eu vejo pontos que eu posso muito melhorar. Então, acabo olhando muito pra lá. Sim, justo. Até porque, assim, técnica de vendas tem muitas, né? E aí, a impressão que eu tenho, assim, que cada vez que eu estudo uma técnica de venda, eu aprendo uma coisa nova. Agora, eu tô num processo de onboarding na empresa. E a metodologia é interna, né? Uma metodologia criada pra gente. E já tem coisa nova. Sendo que eu, em tech eu tô há 8 em vendas. E já vendi antes. Então, assim, já fiz tudo quanto é certificação de vendas. E aí, chega uma hora que eu falo, não posso aprender mais nada. Mentira. Mentira. Sempre tem alguma coisa. Todo dia tem uma Mas coisa eu reclamo nova. também. Você sabe que eu reclamo que eu falo, isso daí eu já sei. Tem desafios, né? Exato. E o que você diria que as pessoas acham que é vendas, mas não é? O que as pessoas acham que é vendas, mas não é. Olha, Assim, uma impressão que as pessoas têm sobre vendas ou vendedor. olha, isso é um negócio muito triste. O nome, né? Eu acho que até, na verdade, criaram um nome executivo de vendas, o Account Executive, né? Pra amenizar um pouco. Muita gente tem um preconceito, eu acho, do vendedor. E tem até um pouco de ranço, eu acho, né? Quando vai falar, puta, você é vendedor, já fica com o pé atrás. Puta, vai querer me vender alguma coisa, né? Então, isso é muito do que as pessoas veem. Sendo que, na verdade, eu enxergo muito vendedor... E aí, até voltando naquela sua pergunta, o que é bom o vendedor ter, o melhor vendedor, eu acho que é aquele que ouve mais do que fala, né? Então, independente do que você tá vendo... Se o produto foi criado, o produto, serviço, seja lá o que for, é porque foi enxergado uma dor, né? E aí, é papel do vendedor linkar uma dor ou falta de alguma coisa ao que esse produto, esse serviço entrega. Então, nesse sentido, eu acho que é bem importante isso então, o conceito do que se vê, né, como vendedor, esse ranço de tipo, poxa, lá vem ele de novo, vai me ligar, vai fazer um totalmente cold call aqui comigo, quer me vender algo. Mas se você consegue entender que existe a dor do lado do cliente, ele começa a enxergar como um parceiro ali para resolver algum problema que você tem, né? Você ficou mais crítico com vendedores depois que você foi pra vendas? Muito. Eu tinha muito ranço de vendedor. Eu ia comprar um tênis na loja, tô dando uma olhadinha na minha frase padrão, pra não vir me encher o saco de verdade. Mas às vezes a gente tá mesmo, eu acho que tá tudo bem, né? Às vezes tá. Mas uma coisa que acontece muito comigo hoje em dia, eu vou contar uma história, lá vai ela. Entrevistando a pessoa já vai contar a história. Maravilhoso. Mas eu resolvi reformar meu apartamento, né? Daí eu pedi indicações, me indicaram uma empresa de engenharia. Só que essa empresa não faz o projeto, eles só executam, então eles me indicaram arquitetos. E eles me passaram 3 opções de arquitetos. E eu já tinha buscado umas em Jundiaí, que eu moro lá, não tinha achado, resolvi cotar com esses 3. Marquei reunião com os 3. O primeiro me chamou pra ir até o escritório deles. Gente, vocês sabem como que é o dia a dia de cada um. Na época eu ainda tava home office, mas é desafiador eu ter que sair da minha casa para ir no escritório para ter uma conversa. Pode ser online, mas eu fui porque eu pelo menos falei, poxa, vou conhecer o escritório e tal. E aí, nesse dia, a gente ficou 1 hora conversando e eu falei muito sobre o que eu queria fazer no apartamento. Mas em nenhum momento a gente entrou, assim, em detalhes do tipo... o tempo que isso leva, o que é de fato importante pra mim. Eu só... Foi um bate-papo como se fosse aqueles briefing que a agência faz, mirabolante, do tipo, fala tal coisa, né? Só que eu não escutei nada sobre a empresa. Eles não me falaram nada, assim. Então eu saí de lá sem saber muito bem qual era o próximo passo. Mas eu gostei deles, eu achei ok. E aí, a segunda reunião que eu tive, ela já veio pra reunião com... Eu tinha que preencher um formulário, um Google Forms, já dizendo o meu budget, mais ou menos o que eu queria, quantos cômodos tinha, Já mapeou metragem. você veio antes ali. Só que daí ela já veio com uma proposta pronta, sem saber o que eu queria. Sem ter me perguntado nada e sem me conhecer, sem conectar comigo. E a terceira pessoa,
que spoiler, foi com quem eu fechei, a conversa com ela foi assim: me conta, por que que tu vai reformar tua casa? Ah, você já comprou? Por que que você comprou esse apartamento? O que você busca? E ela fez uma reunião de fato, de conexão, onde ela escutou minha história. Foi a única pessoa que sabe que aquele apartamento tem uma memória afetiva comigo, porque a minha melhor amiga que eu conheci no berçário, os pais dela sempre moraram nesse prédio. Caramba, E que a minha legal. família toda mora naquele bairro. E quando eu disse pra minha mãe, procura um apartamento, cara, foi bizarro que minha mãe achou um apartamento exatamente nesse prédio, onde os pais dessa amiga moram até hoje. Uhum. Então, eu encontro a minha amiga de infância o tempo inteiro. E, literalmente, eu conheci a Luísa no berçário. A gente se conhece há 34 Foi uma anos, que é a história minha muito idade. legal, né? Não, e assim, eu tenho muito essa coisa de sinais, né? Aí minha mãe achou uma pena, um É preço, feito pra acontecer. pô, barato, assim, no lugar que tem toda essa memória. E a única arquiteta que sabe isso foi a terceira. Os outros dois não Nem sabem. chegaram a perguntar. E ela não foi nem a mais barata nem a mais cara. Então, na hora que chegaram os orçamentos, a segunda, né, que só me passou o orçamento, ela era a mais em conta. Só que, assim, pra mim, ela não gerou valor nenhum, porque ela literalmente fez uma apresentação do que ela faz, do trabalho dela, e me passou um preço. Só que, assim, ela não sabia que eu quero o tema do meu apartamento. Eu não vou falar, mas vou ser misteriosa, vou gravar misteriosa. Assim, eu escolhi um tema, tem toda uma lógica por trás, sabe? Uma coisa, assim, muito pessoal. Ela não sabe nada disso. Foi a mais barata. O primeiro que eu fui lá foi o mais caro, e eu gostei deles. Inclusive, um dos donos dessa empresa, a menina, ela estudou com a minha irmã, eu estudei com o irmão dela, então tinha também uma conexão. Só que eu me senti muito... Eu achei uma coisa muito comercial demais, assim. Tipo, não senti tanta conexão exatamente. Conexão pessoal. Exato, porque eles escutaram muito, não falaram muita coisa, e eles estavam muito ansiosos pra gente iniciar um projeto, digamos assim. E demoraram muito também pra me chamar pra uma próxima reunião, enfim. E aí, a que eu fechei, que foi a terceira, a gente realmente teve uma conversa. Eu contei tudo isso pra ela. Cara, ela chegou a se emocionar na conversa. Verdade. Porque eu contei, assim, da minha história de vida. Falei que, pô, ter um apartamento foi uma conquista pra minha família. Minha mãe morava de aluguel. Eu voltei a morar em Jundiaí por causa de... Enfim. Então, olha como é importante, né? A gente criar uma conexão. Não é só preço. E aí, às vezes, o vendedor, entre aspas, né? Quando vem, essa segunda arquiteta, ela me pediu um feedback. Se tinha ficado muito cara a proposta. Poxa, ela veio te perguntar. Ela era mais barata. E aí, eu falei assim, olha, não é por nada. Se você tá me pedindo feedback, eu vou te dar. Aí, eu falei pra ela assim, eu falei, olha, não ficou muito cara. Ficou, inclusive, mais barato do que a que eu escolhi fechar. Só que eu não consegui me conectar com você. Eu senti que você não fez perguntas o suficientes pra me conhecer, entender o meu propósito. Como que você vai desenhar a minha casa, onde eu vou morar, se você não se esforçou pra me conhecer? Sensacional. Ela só respondeu, obrigada. Obrigado. Já nem abriu, não, então me conta, né? Não, Vamos mas aí lá, também, né? não, ela tá errada, mas eu acho que foi um... Acho Cai que eu atirando. depois eu fiquei com dó, assim, ai, será que eu fui... Mas a real é essa, Ah, porque mas é importante. todo né? mundo é vendedor, a gente esquece isso. Então, acho que o primeiro ponto é isso, né? Você arquiteto. você acorda se vendendo, né? Tipo É o assim, tempo inteiro. É o tempo todo. E o ser vendedor não é te convencer a comprar alguma coisa, é te escutar, é o que você falou. É Quem mais me escutou É foi quem escutar. levou pro projeto. Então, e às vezes, assim, até quando a gente fala de perguntas, né? São perguntas que tem que ser abertas, né? Então, não adianta eu perguntar se você gosta de verde. Não, me conta um pouco se você teve alguma experiência, coisa. E isso começa a abrir para você saber da história da pessoa e o porquê ela tá te respondendo aquilo. Exato. Né? A gente tenta... Eu, pelo menos, eu fiz isso sempre na minha vida. Eu fui muito genuíno em querer saber as coisas das pessoas. Muito curioso. Até demais, às vezes. Até passa. Né? Mas o ser curioso também é uma característica muito comum de um vendedor bom, eu acho. Né? Minha humilde opinião aqui. Que é realmente querer saber. E querer saber não só com o propósito de, né, De vou vender. usar isso num segundo momento. Sim. Mas genuinamente ter curiosidade em saber o que a outra pessoa tem interesse. E isso eu acho muito legal numa pessoa, assim. Até pra entender como é que tu vai ajudar, né? Porque se você não quiser genuinamente ajudar, como é que você vai ajudar? No fim das Exato. contas, não é isso? É. E eu sei que é meio utópico, né? Ai, tem que fazer por propósito e tal. Mas, cara, se você não tiver com a cabeça e o coração ali, escutando, Não vai e você ficar adiantar tentando nada. empurrar, pode até ser que você venda. Mas você vai vender pra tomar o churn depois. Que é Vai tomar o cancelamento. churn depois. Exato. Porque não é só sobre gerar valor, etc. Tem toda uma conexão, né? E Total. você compra de alguém que você não foi com a cara? Nossa, jamais. 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 Quero nunca mais ver na vida. Exatamente. É o churn Cara, você antes procura de- outra, mas não vou fechar com ele. Só porque não bateu o santo muitas vezes. Muitas Nossa, demais, assim. Muito, muito. Isso pra mim é... Então, quando você vai comprar... Tô querendo comprar um tênis. Aí chega lá o vendedor... Cara, às vezes você pega ranço do tênis. Você não compra por conta de uma experiência que você teve, né?
Enquanto que às vezes você conversa com o vendedor, né? Esse dia mesmo eu fui no Dia das Mães, fui com a minha mãe passear no shopping e tal. E aí, poxa, a gente tava olhando de um nível de tênis, ela já trouxe outro, a gente já tava, né? Entrando na ideia dela, porque criou esse relacionamento, ela entendeu que eu tava olhando, corrida e etc. E aí você vai entrando no que a pessoa tá procurando de fato, né? Verdade. E teve alguma venda que te marcou? Que você fez? Pô, venda que me marcou. Ou Cara, uma que não saiu também, né? Não sei. Essas acho que marcam, né, Marcam bastante mais. também. Olha, dentro da Salesforce, teve uma venda que foi muito legal, que foi para uma empresa do setor financeiro, que foi a maior venda do setor de small business, quando eu trabalhava com small business lá. Olha só. E saiu tudo, né? Foi um fuzuê muito legal que a gente fez lá dentro. E foi uma venda muito rápida. Foi a maior venda de SMB em um menor tempo. Foi da casa de 2, 3 semanas, assim, que a gente acabou fechando o deal. E foi uma questão de confiança muito forte que a gente construiu, né? Com o cliente, a gente falou com o C-Level, etc. E uma coisa muito legal é que eles confiavam muito nas diretorias que estavam embaixo dele. E eles tinham alguma... E aí entra muito no ponto do ouvir o que eles estão procurando, né? A gente apresentou e etc. E a gente era mais caro, só pra ter uma noção. Que fique clara a questão de o barato, né? Às vezes sai caro. Isso é, como você falou, proposta mais barata você acabou não fechando. Né? Acho que esse é um caso legal. E aí tinha uma objeção que um time específico técnico queria ver. E aí a gente entrou em todo o contexto, falou, mas é só isso, realmente? Que, né? Todos os outros pontos estão ok? E aí numa última conversa a gente trouxe uma pessoa extremamente técnica e mostramos isso. E aí terminou essa venda, tava eu e inclusive a Bruna, que era a minha diretora na época. E aí terminamos essa reunião, ele deu o ok, né? Eu estou confortável com o que vocês me mostraram. E aí, vamos ver então. Aí a gente realmente pausou e falou, olha, a gente falou isso, que esse era o último ponto que estava faltando. Podemos seguir então? E aí realmente foi uma coisa que a gente ouviu o ponto de dor, né? O que faltava. E não teve realmente objeção, tava todo mundo totalmente de acordo. Vamos seguir. E por isso que foi um processo muito rápido e foi lindo, assim, foi bem legal. A gente, por alguns tempos ali, a gente falou sobre esse case dentro da Salesforce. Foi muito bacana. Esse eu me orgulho muito. Legal. Teve também um caso negativo, que acho que é legal compartilhar, né? Que tem que tomar cuidado para não passar do limite. Né? A gente, às vezes, se empolga um pouco e tudo mais. E tem questão de horário, de novo, né? O vendedor ele tá sempre querendo falar, tá sempre querendo fazer. Mas tem outra pessoa do lado de lá. Né? E a gente entendeu um processo de compra de uma forma errada, tava fazendo pressão em cima de uma pessoa de compras, lessons learned, né? E estávamos tentando fechar dentro do nosso quarto. E aí acabou espanando, né? Chegou ali no período da noite, a gente tentando seguir com isso e acabou que o dia não avançou. Então, essa é uma experiência negativa que a gente aprendeu e também vai melhorando a forma até de se comunicar e de ouvir, né? A gente acha que tá ouvindo, mas tá ouvindo o que você quer. E não o que a pessoa de fato está querendo dizer. Isso acho que é um ponto que é bem legal pensar, né? Eu tenho uma coisa, e aí eu vou ser meio... Não sei se eu vou ser polêmica, porque assim, já faz muitos anos que eu não convivo com esse tipo de situação. Mas em uma das empresas que eu trabalhei, existia muito essa coisa de ir até o último minuto, assim, de forçar bem a barra. E aí, o cara tá entrando no avião, tem que fazer o cara assinar agora. E, enfim... Eu sou um pouco contra ir nesse nível, porque às vezes que eu perdi por isso, eu perdi pra sempre. E às vezes é melhor eu perder hoje e ganhar amanhã do que eu perder pra sempre. Perfeito. Então, assim, eu acho que às vezes a ânsia do vendedor, né, a vontade de fazer acontecer, realmente passa do limite ali, esquece que é uma pessoa por trás e que, poxa, às vezes... Cara, às vezes nem é uma questão de não dar, às vezes a pessoa só não quer fazer aquela hora. Quantas vezes você não tá quer no fazer? momento. Tipo, eu tenho uma dificuldade, às vezes eu tenho que resolver algum problema, e sabe, naquele segundo não é o momento. E eu, poxa, óbvio, eu sou vendedora, dia 31 não vou deixar a pessoa esperando, sabe? Mas acontece. Então, assim, Negociação errada na hora errada, né? Não, e às vezes, às vezes a pessoa tá sendo sincera do tipo assim, cara, já fiz tudo que dava, realmente não vai dar tempo. Então, hoje em dia, eu sou muito transparente até no nível, eu tento criar essa conexão até no nível de dizer assim, existe possibilidade da gente fazer isso hoje, porque vai me ajudar muito. Esse ponto é maravilhoso, né? É o famoso alinhamento de expectativa, né? Cara, é transparência. Tipo, ao mesmo tempo que tem uma pessoa ali, você também ele entende que você é um ser humano, sabe? A gente fala assim, fulano, olha só. Principalmente,
trabalhava SMB, né? Que é pequenos e médios. Então, tem muito mais de você tá falando diretamente com o dono, assim, sabe? Então, tem muita liberdade. Mas mesmo no Enterprise, tipo, muitas vezes vai depender de tanta gente que é o momento de falar assim, cara, do processo que tu conhece, existe chance, de fato, da gente terminar isso até tal dia? Não, sim. Então, tudo bem eu te cobrar, a gente fazer esse processo juntos? Tudo bem. Aí, meu filho, falou tudo bem. É o famoso abriu a porta. Não, Aí também o combinado não sai caro. É isso, eu costumo fazer bastante isso, principalmente agora na Braze, né, que os deals são mais demorados, as conversas são diferentes. Essa pergunta, tudo bem eu te cobrar? Posso te mandar mensagem? E tem gente que vai falar sim, porque muita gente fala, cara, sim, pode, porque minha vida é corrida, porque, Exato. pô, vou entrar na corrida. Exato. E tem gente que vai falar assim, não me liga. Eu tenho um cliente que ele só me responde das 8 em diante da noite. É 10 e pouco da noite e tá conversando. É a hora que ela tem pra conversar. E isso foi alinhado. Ela já me falou, no momento que a gente começou a conversar e tudo mais. Teve um dia que ela me respondeu à noite, eu, com toda a educação, falei, olha, não quero incomodar nos seus horários, também quero saber o horário que eu posso me comunicar com você. Ela falou, pode mandar mensagem a hora que você quiser, que eu nas minhas correrias acabo não respondendo, às vezes, durante o dia. Mas, cara, a gente consegue conversar. Então, é tudo uma questão de alinhar, né? Você perguntar pra pessoa, tipo, tá tudo bem? Posso? Não posso? E o alinhamento do timing que você falou, né? Dá pra gente seguir? É possível? Eu sou esse vendedor, que você não precisa me dar 20% de chance. Eu trabalho com 1, às vezes é 0,5. Se me der um pingo de esperança, eu vou trabalhar em cima disso. Eu não tenho 0, né? Então existe, e esse pingo pode virar o 100%. Eu sempre falei muito, foi muito feedback, assim, que me deram, que a perseverança é um negócio que eu tenho todo dia. Tem gente que chama de chatice, eu chamo de perseverança. Mas é você se apegar ao pouco de chance que tem. Muito bonito, parabéns. Eu chamo de chatice, brincadeira. Muita gente chama de chatice. Não, eu acho que, assim, uma coisa que eu vejo, assim, que eu aprendi em vendas é que cada vendedor tem seu estilo também. E não adianta o fulaninho querer ser igual ao Bruno, porque isso funciona pro Bruno. E, cara, só você pegar, assim, os melhores vendedores que você conhece, muitas vezes são completamente diferentes um do outro. Se você for comparar, assim, eu conheci muito vendedor bom e já chegou a eu ver vendedor muito bom, e eu pensei assim, gente, como é que esse ser humano vende? Porque, cara, o processo é ruim, porque você quer analisar coisa que às vezes não faz dá. sentido, né? Porque o cara, assim, ele faz o processo que funcionou pra ele entendeu que aquilo dá certo. Ai, tem um bichinho aqui. Mentira, meu TDAH tá... Te entendo. Tá me coisando. Mas enfim, o cara faz o processo. Não é que não faz nenhum, mas faz um processo básico, assim. Aí você ouve uma call, cara, não tem nada de tão incrível. Só que aquilo é dele, aquilo funciona. E isso funciona muito, assim, do tipo, aprendi as técnicas, beleza. Agora eu preciso colocar eu nessa técnica, nesse processo. A sua maneira de fazer as coisas. Então, por exemplo, quando eu tentava ser extremamente simpática, não vendia. Dava certo. Porque não é meu. Não é você. Eu sou legal, mas você já me viu no trabalho. Eu sou séria no trabalho. Eu sou uma pessoa que eu brinco na hora de brincar, mas na hora que eu tiver que falar sério, eu vou falar sério. E com o cliente eu sou assim. E quando eu tentava, assim, ó, fazer piada, usar jargão, tipo o nosso amigo Vini, ele foi SDR, ele sentava atrás de mim, se eu escutasse mais uma vez, é você que descasca o abacaxi, eu juro que minha vontade era derrubar ele da cadeira. Vini, se você estiver assistindo isso. Ele falava todo dia, então você cabeceia e chuta pro gol. Não era. Aquelas frases prontas. Não, era muito ele. Só que, rodava pra ele. Quando eu tentava ser esse perfilzão assim, cara, não ia. E eu falei, quer saber? Eu vou ser chata, porque eu sou chata. Eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa mais, tipo assim, mais direta e reta. Eu sou uma pessoa de falar, é isso, eu sou prática. Então, quando eu tentava enrolar muito, a coisa também não dava. Tanto que as minhas calls são as mais curtas possíveis. Porque eu sou muito direta e prática. E eu já sou de falar muito. Eu sou tipo Vini, eu brinco. Eu gosto muito de criar relação com a pessoa. E isso, de novo, né? Algo que não é com o interesse de vender, mas eu gosto de me conectar com as pessoas. Eu gosto de saber o que ela gosta. Muitas vezes o hobby, né? Então a pessoa acaba falando do que gosta. Isso vai acontecer pra mim lá na frente numa call, por exemplo. No início, eu vou... Vamos aqui. Rapport, ok. Mora onde? Como é que tá? Beleza. Então vamos lá. Eu me conecto diferente. Eu me conecto diferente. Não quer dizer que eu não me conecto, mas assim, é diferente pra mim. E funciona pra mim. E se começar muito lenga-lenga, eu fico impaciente. Acabou a call. Porque daí um dia eu tô assim, Então tá. Então, e a nossa conversa, não é mesmo? Sou assim, é difícil.
Mas Mas é o que aproveitando. você falou, né, Babi? De novo, né? Não existe uma forma certa de vender, eu acho, né? Eu acho que Cada um existe a tem um. técnica, mas existe também colocar o você. Uhum. É igual você falou, né? Você era engenheiro, vindo um lado técnico. Como é que você usa esse lado técnico no teu dia a dia de Como te vendas? ajuda. Total, E com total. certeza faz diferença. Tipo, se você Muito. não tivesse essa trajetória, talvez você seria outro vendedor. E aí, nesse ponto também, né, quando a gente fala dessa virada de chave, eu vou até saindo um pouco do mundo de vendas e trazendo pra vida real. Muita gente pode estar até ouvindo essa conversa e falar assim, nossa, mas eu jamais vou ser um vendedor. Eu vou levar pra outra coisa, um hobby. Eu amo dança, você sabe. A primeira vez que eu fui dançar na minha vida, foi numa aula de forró, em São Carlos, onde eu estudei. Cara, o primeiro passo que eu dei um chute no pé da moça, quase arranquei a minha dela fora. Eu simplesmente cheguei no professor e falei, não é pra mim isso. Eu vou Juro. embora e é isso. Ele falou, não, calma, venha mais e etc. Hoje você sabe que eu viajo pra ir pra congresso de dança. Sim. Então, assim, se você tem essa vontade de fazer, existem caminhos para isso acontecer. E aí também, não só no sentido de venda, mas na vida de uma forma geral, né? Se você tem essa intenção, tem caminhos e tem formas de você vai passar. Pode ser que numa primeira vez não dê certo, você vai prestar um processo para SDR e não vai dar certo. Mas de repente você pode virar um AE, né? É, Então foi é algo que eu... verdade. Perseverou. Entendeu? De novo, posso É, ter sido chato, posso, mas deu certo. Mesma coisa na dança. Poxa, primeiro momento de uma experiência ruim, não deu certo. Cara, não necessariamente a primeira impressão é que fica, né? Pode ser que você mude isso. é E verdade. isso é legal. Aproveitando que você falou sobre pessoas que estão escutando isso e podem estar dizendo não consigo ser um vendedor, quem tá pensando assim, ó, quero construir uma carreira em vendas, em tech. Estamos falando de vendas tech, tá, gente? Porque vendas é muito amplo, né? Enfim, vendas tech. O que que você recomenda, assim, por onde começar ou como se organizar, enfim? Boa. Olha, então, especificamente sobre tech, né? Eu especificamente parei muito para marketing. Então, o marketing, a tecnologia é aplicada para estratégias de marketing. Então, desde ActiveCampaign, Salesforce e hoje Braze, estou especificamente nessa área. Mas tem muitos cursos, até de próprios concorrentes nossos, que tem que você começa a entrar um pouquinho nesse mundo, entender o conceito do que é lead, né? Como que funciona a estratégia de marketing, desde awareness, cara, comunicação, até um fechamento. Eu acho que é legal entender um pouco dessa estrutura quando a gente fala, mas também pensar nos outros caminhos, não só se você quer seguir para uma carreira de marketing, legal, mas você tem que entender um pouco de outros conceitos, né? Vendas, atendimento, são todas as áreas da empresa que vão se conectar. Mas tudo isso roda em cima de tecnologia. Hoje, inclusive, a gente fez um webinar na Braze que a gente falou sobre a conexão de conteúdo e tecnologia. Inclusive, justamente hoje a gente falou sobre isso. Eu preciso entender a tecnologia, sim, preciso saber usar, mas eu também tenho que ter o conteúdo para poder colocar. Então, o conteúdo só vai fazer sentido se eu souber como aplicar. E aí a tecnologia entra nisso. Né? Então, estudar para você conseguir colocar de pé. Então, esses cursos eu acho que são legais, mas eu acho que muita questão de bench de você conversar também com pessoas, né? Eu, por exemplo, acabei caindo no mundo por conta de um amigo, né? Que me abriu essa porta. Falei, cara, eu acho que você consegue performar melhor aqui. E, cara, dito e feito, eu jamais voltaria para o mundo da engenharia. Hoje o que eu uso de engenharia é mais, menos vezes dividir. E uso calculadora para isso. Então, Que engenheiro. não é? Mas eu acho que é nesse caminho, assim, o começo, né? E claro, depois tem muita gente que gosta muito de estudar, vai fazer uma pós, né? Muitos colegas de Salesforce acabaram fazendo isso. Acabaram vai para Harvard fazer uma pós ali específica em marketing, né? Mas você também, né, não vou tirar aqui o quesito sorte, porque você também entrou na venda numas empresas, assim, muito boas, né? Você já entrou numa empresa americana, aí foi para Salesforce, que é uma empresa consolidadíssima, né? Acho que, Total. você, digamos assim, né? Eu vi algumas trajetórias. Tem muita gente que começa numa startup pequenininha, vai escalando, né? Total. Você também teve um fator ali Com dos seus amigos certeza. também, de estar no lugar certo na hora certa, que foi bizarro, né? Total. Isso ajuda muito, assim. Eu falo que tem o fator sorte e tem o fator vontade, né? Tem o fator techniquez, né? De você saber usar um spring-selling, vamos dizer aí, né? Não sou muito de pensar nas partes técnicas, mas eu acho que a sorte, ela bate na porta, mas você também tem que pegar ela.
Porque muitas vezes não bate 2 vezes na porta. Né? Então, talvez esse momento que Vini me convidou, por exemplo, para participar do processo, eu poderia ter não querido me arriscar, né? Poxa, eu tô bem aqui, eu tava começando a gente trabalhava com biogás, tipo, e eu visitava aterro sanitário. Nossa, que delícia. Então, muito legal, foi uma experiência muito massa, mas talvez se eu tivesse me fechado, não teria aprendido o que eu aprendi, chegado onde eu cheguei, graças a Deus. Mas eu acho que é essa questão de você se abrir, sabe? A nova experiência também. E de estar preparado, né? Eu sempre bato nessa tecla. Acho que todos os episódios eu vou acabar falando isso, assim. Mas eu, por exemplo, o inglês, pra mim, é uma coisa que eu bato muito na tecla. E uma coisa é quem boa. não teve oportunidade, outra coisa é quem não quer, né? E, poxa, se você pensar, se você não falasse inglês, Não, nenhuma dessas portas seria aberta pra ti, né? cara, idioma assim, bom, quem me conhece aí vai saber que eu sou o cara que adora idiomas. Inclusive, quando a gente me perguntou um dos sonhos, né, por que eu trabalho pra conquistar, um dos sonhos é conhecer todos os países do mundo. Então, eu amo viajar e amo conhecer coisas novas. Então, o idioma pra mim foi crucial. Primeira vez quando eu fui pra Alemanha, que foi 2014, não gosto muito de pensar em anos, mas tudo bem. Eu viajei muito. E assim, falava inglês, mas eu me fiava mesmo, assim. E pra falar alemão, eu fui lá, eu sabia falar Guten Morgen, bom dia, e era isso. Então eu sentava no ponto de ônibus, a primeira cidade que eu morei era de 30 mil habitantes, então era eu, o padeiro e o padre que morava lá. Sentava no ponto de ônibus e puxava assunto. Bom dia, não entendia nada que a pessoa respondia, mas eu tava querendo aprender. Então, é essa vontade de querer ver coisas novas. Então, o idioma com certeza abriu portas, abriu mente pra eu pensar em outras coisas e querer me arriscar. Mas com certeza, então, você perguntou das empresas, né? Poxa, QTV Campaign, Salesforce, Braze, todas são americanas. Então, apesar de eu ter trabalhado bastante com o mercado brasileiro, é uma porta. Então, a comunicação com o pessoal de fora, poxa, todo time de engenharia, etc., acaba sendo. Você Na precisa- Salesforce não tem entrevista em inglês, né? No processo seletivo. Tem no Tem começo, também? com o RH, Então tem. todas elas, pô. Tu não ia nem chegar na segunda fase do processo. Não chegaria. Às vezes algumas, dependendo do mercado que você vai atuar, pede espanhol, né? Então, eu atendi, na época de engenharia, né? Que era Latam, eu atendi a Colômbia, atendi a Argentina, então acabei também treinando bastante o espanhol com clientes, fora a época do italiano, né? Então, que aí já foi, que aí era com a matriz lá. Então, o idioma sempre, eu, tipo, olhei pra isso, sabe? Quantos idiomas você fala? 5. Eu tô fazendo a conta, calma. Inglês, espanhol, português, italiano, alemão. É isso aí. Português meio mais ou menos, né? O Mas português não é fluente. não é fluente. Às vezes Podia acaba ser falando melhor. conjuga Mas também não errado, dá mas pra tudo ter. bem. Eu sempre falo que o português é o que eu tô menos fluente, assim. Dou uma confundida. Eu erro muito, inclusive. Tu erra mesmo? Não, né? Não, mas de verdade, assim, uma coisa que eu sempre admiro, eu acho que, de verdade, eu acho que tem que tirar o chapéu pra todo mundo que se coloca pra falar um idioma, assim. Que não é tão simples pra todo mundo, não é tão fácil aprender. Mas eu sempre admiro muito as pessoas que falam muito bem. E eu reparo que a gente, no dia a dia, a gente fala muito inglês, fala espanhol ali no dia a dia. Tem colegas de outros países ali. E eu reparei que o teu inglês é muito bom, o teu espanhol é muito bom. Obrigado. Eu reparo, assim. Obrigado, amigo. Bom, porque assim, eu acho que tem, de novo, eu acho que só da pessoa falar, justo, né, já tá falando. Mas, pô, tem que tirar o chapéu pra quem aprendeu, de fato, a conjugar certo uma outra língua. Né? Porque é uma coisa que faz toda a diferença, assim. Porque se você vai dar um treinamento, se você vai falar com alguém que tá no outro Total. país, essa pessoa, ela vai ter muito mais facilidade de compreender, né? E isso, poxa, quantas pessoas fazem isso? Muito, muito mais. Poxa, outro negócio que você tá falando sobre idioma que veio na minha cabeça agora um gatilho total. Sobre linkando idioma a vendas, né? Outra característica que eu acho que um vendedor muito bom, ele copia muito bem. O bom vendedor, ele ouve várias coisas e ele pega o que interessa pra ele. Puta, isso aqui funciona. Eu lembro na época que eu morava em Florianópolis, que era eu, o Vini e o Gustavo Dutra, que também hoje tá no Canadá. E a gente ouvia muito um outro falando. E eu falava, puta, isso aqui é legal falar. Isso aqui é legal falar. Isso aqui eu não acho legal. E aí usava muito essas coisinhas pra trazer e montar a minha forma de conversar. Sim. Né? Isso é algo que eu levo pra vida, assim mesmo, de ouvir
ouvir coisas boas de cada um tem uma coisinha boa pra você pegar e juntar e fazer o seu, né? E no idioma também, é você copiar bem. Então, quando você fala de inglês para falar bem, eu lembro muito da época da Alemanha, assim, que eu tento copiar ao pé da letra como eles falam. Uhum. Porque, cara, é a cultura deles, né? Eu queria muito falar igual. Inclusive, quando eu voltei para São Carlos, pós-Alemanha, eu dei aula de alemão na escola onde eu estudei. E eu lembro que o Fabian, que era o meu professor e dono da escola na época, se chamava Genau, significa exatamente em alemão. Ele chegou e falou pra mim assim, pô, você quer dar aula aqui? Aí eu falei, cara, não, eu não sei dar aula. A mesma coisa quando me convidaram pra dar aula de dança em São Carlos, eu falei, não sei dar aula. Ele falou, cara, você, dos meus alunos que foi pra lá, foi o que mais voltou falando igual a eles. Tipo, o sotaque que você pegou é exatamente o do alemão. E eu percebia muito isso quando eu tava lá. As pessoas falando, gente, mas é só se esforçar um E pouquinho. com essa cara também, né? Eu já tava totalmente integrado. Ninguém acreditava que era brasileiro, esse é o Ah. problema. Mas o pegar e se esforçar, tipo, pra fazer bem feito, sabe? Uhum. Eu percebi que tinha gente que falava muito bem, mas não tentava adaptar pra parecer. E aí parecia gringo falando, né? Então, é algo que eu olho bastante. É. Tá lá, né? Eu acho que também não é todo mundo ter essa oportunidade, mas quanto mais inserido você Com fica, certeza. putz, eu lembro que o meu espanhol era horrível, travadíssimo, não tinha vocabulário. 3 idas pra Colômbia, eu já tava aqui, Já ó, tava. colombiana. E me perguntam, sabia? Muitas vezes eu tô falando Você é espanhol, colombiano? da onde que eu sou. Nunca é do Brasil. Eu falo, eu aprendi na Colômbia. Ah, você é colombiano? Você é colombiano? Porque realmente o meu espanhol ficou muito colombiano. E por mais que eu fique um tempão sem pisar na Colômbia, graças a Deus esse ano eu já fui de novo, eu gosto muito de lá. Mas, cara, é intrínseco, assim, não adianta. Eu não falo espanhol de outro lugar. Eu falo espanhol, mas o Colombiano. sotaque é totalmente colombiano. E o meu as espanhol, no gírias, caso, tudo. foi de La Casa de Papel. Espanhol, então. E era bem, tipo, você fala, fala bastante. Mas e aí assim, né, aí vem você aprender a falar o idioma do dia a dia, com amigos, mas o idioma falado no trabalho é diferente também, né? Então, Ah, vocabulário específico, você vai fazer uma negociação. E uma demo, a primeira demo. Primeira demo que eu fiz em espanhol, meu amigo, o El, um amigo nosso também, tava perto de mim. Eu não sei quantas vezes eu gritei La Cuenta. La Cuenta. E aí chegou no final, eu fechei assim, aí ele falou assim, La Cuenta, começou a me zoar. E eu falei assim, você nem fala espanhol, ele, nem tu. Eu saí triste, mas eu falei, vou mudar. Eu vou aprender. E eu hoje vou em aprender. dia, cara, é redondinho, tá bonitinho. É porque. E também tem uma coisa, né? Pra quem. Tem muitas empresas hoje que são gringas e querem trabalhar, mas você pode vender. Querem trabalhar no Brasil, mas a venda você pode fazer às vezes em outros países, né? E você falar o idioma da pessoa, cara, faz total diferença. Eu conversei semana passada muito com o pessoal sobre um dia específico na Braze, e eles falaram, cara, esse dia não avançou por barreiras de linguagem. Caraca. Tipo, eles queriam uma pessoa que falasse o português, porque não estavam confortáveis em negociar em inglês. Tudo foi em inglês, né? E inclusive a gente voltou a falar com esse cliente justamente por causa disso. Porque agora tem a... Porque agora tem presença local E e aí, tudo falando mais. muito também de América Latina, a gente precisa, né? A gente tem essa coisa de querer, de saber que tem um time ali próximo, te atendendo. Quantas Faz muita vezes, né? diferença. O cara fala inglês, mas ele prefere ter a língua materna dele, que é muito mais fácil, né? Total. Ele se sente confortável, né? Mas, bom, várias dicas boas aqui. Dá pra ficar falando muitas e muitas Se horas. deixar a gente... Ah, mas caminhando um pouquinho mais para a finaleira, antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouco, assim, se você tivesse que dar um conselho, um conselho que vale para a vida, para a carreira, ou uma frase, um lema que te move, o que você diria, assim? Cara, eu acho que ouça as pessoas que estão à sua volta. Porque eu sou o caso perfeito de minha vida ter totalmente mudado por ter ouvido quem estava à minha volta. É óbvio que tem informação que vai entrar aqui e sair lá, né? Então você tem que filtrar muito disso, mas se der a oportunidade de conhecer coisas. Às vezes você tá pensando, poxa, passou pela minha cabeça, talvez mudar. Cara, ouça, né? Conversa com gente que talvez tenha passado pela experiência que você quer
ter, ou tá pensando em ter, porque isso pode mudar de fato a sua vida, né? Isso foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu virei totalmente minha chave, totalmente, assim, por conta de estar ouvindo gente que também já estava do outro lado. Então, acho que independente de vendedor, de engenheiro, pode ser um vendedor que quer virar engenheiro também. Cara, não sou bom de conta, mas quero estudar. Eu acho que é o contato com as pessoas mesmo e você ouvir outras histórias. Com certeza. E completa pra gente. Sucesso pra mim é... Ser feliz. Eu acho Caraca, é mesmo? É a segunda pessoa que fala isso. Pô, que legal. que massa. É verdade. É porque às vezes você pode achar que você teve um sucesso profissional ou monetário que seja, mas na hora que você deita na cama, né, apoia a cabeça no travesseiro e você não tá feliz, será que você realmente chegou no sucesso? Eu acho que não adianta você ter um pilar e não ter outro, né? Você ter o pilar do dinheiro, mas você não tá feliz. Seja, cara, com o que você faz no trabalho, seja com seus amigos, seja com sua família. E acho, pra mim é com certeza isso. Muito obrigada. Bom, que papo incrível. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história. Acho que tinha muito mais coisas pra gente falar aqui. Dá pra fazer uma versão 2 mais pra frente, né? Obrigada por compartilhar seus aprendizados, algumas dicas práticas. E, bom, antes de mais nada, um último recado. Tem algum recado final pra quem tá assistindo e te ouvindo? Eu só quero te agradecer pelo convite, né, Vi? Tô muito empolgado. Quando você me convidou a primeira vez, fiquei bem empolgado de falar. E só me coloco à disposição, né? Quem quiser conversar, falar sobre venda, falar sobre dança, falar sobre vida, eu tô super à disposição aí pra bater um papo. Quer compartilhar suas redes sociais? Quem quiser te seguir? Boa, acho que, do Instagram, acho que pelo apelido a gente já falou, né? Bruno Lábia, é bem fácil de achar. Bruno E Lábia. meu LinkedIn é Bruno Romagnolo, com esse sobrenome bem difícil, Gnollo. E fique à vontade pra contatar pra gente conversar. E pra você que ouviu até aqui, não esquece também de seguir o Pode Mentorar nas redes sociais. Seguir aí, como é que fala? No YouTube, ativar sininho. Eu sou nova nisso, ainda tô aprendendo. Mas Faz curte tudo que aí. precisa. Isso, e aí a gente se vê no próximo episódio. Até lá.